Eu converso com o Dr. Augusto Zago e Dr. Rodrigo Zago, endoscopistas, sobre câncer de intestino. Mas antes, confira uma dica com a doutora Edivânia de Azevedo Silva, cirurgia dentista, especialista em estética e ortodontia. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo Silva e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre saúde bucal. A dica de hoje é sobre os implantes dentários. Os implantes dentários são uma revolução na área odontológica, eficaz e eficiente para a substituição de um ou mais dentes perdidos na arcada. O implantodontista instala o implante e aguarda a sua total osteointegração. Após esse período, são confeccionadas as coroas ou próteses para a total reabilitação estética e funcional do paciente. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Para maiores esclarecimentos, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva. E até a próxima. Obrigada, doutora Edivânia. Precisamos falar um pouquinho como é a colonoscopia, porque muitas pessoas têm muito medo e muito preconceito em relação a esse exame. Não só medo, como preconceito, não só por parte das pessoas, como por parte também dos médicos. Então, nosso objetivo aqui vai ser informar um pouquinho e desmistificar esse exame. O exame, o que consiste? Consiste num aparelho com uma câmera na ponta, que é introduzida pelo ânus e é observado toda a mucosa, toda a pele do intestino grosso. Mas o paciente não sente nada. Por quê? Porque isso é feito com o paciente desacordado, dormindo. Então, assim, não há dor, não há desconforto. O que é a parte incômoda do intestino? É o preparo. É o preparo. Nós precisamos fazer uma lavagem do conteúdo do intestino, das fezes, para a gente conseguir enxergar a pele de lá de dentro. Senão a gente não consegue enxergar nada e a gente não consegue atingir nosso objetivo, que em geral é procurar esses pólipos, essas pequenas nodulações, que em geral eles têm milímetros, são pequenas. E às vezes a gente ouve, eu tenho medo de fazer a colonoscopia porque a minha vizinha foi fazer uma colonoscopia e furaram o intestino dela. Nossa! Isso pode acontecer. O paciente que vai fazer a colonoscopia, ele tem que ser avisado que o exame tem riscos. Por quê? Porque é um exame invasivo. Você está introduzindo um aparelho dentro de uma pessoa. Mas quando ele é feito por um profissional qualificado, com experiência, a chance, o risco disso ocorrer é baixíssimo. É menos do que 1 em cada 1.000 a 2.000 exames. Então, em geral, isso não ocorre. Isso pode ocorrer mais frequente quando a gente vai fazer algum procedimento, alguma intervenção. Tirar algum tumor que é benigno, alguma lesão que vá virar um câncer. E aí o risco aumenta, mas ainda assim, feito em mãos experientes, ele é baixo e o benefício supera em muito o risco. Realmente, como tudo na vida, né? Mas eu acho que assim, é complicado a gente pensar, se você for pensar num exame, que você vai fazer um exame que isso tudo vai acontecer, eu acho que você não faz nada, você nem tira sangue, né? Em geral não, você tem que saber que isso vai acontecer. Que isso pode acontecer. Que isso pode acontecer, mas que o risco é muito baixo. Agora, todo câncer, por exemplo, ele precisa de cirurgia? Não. Em geral, quando é um câncer que a gente chama de precoce, inicial, mesmo ele sendo maligno, quando ele é restrito às camadas mais superficiais do intestino, a gente consegue retirar por colonoscopia e evitar uma cirurgia. E químio e rádio? Então, também depende. Em geral, a quimio e radioterapia, ela é realizada para os cânceres que são os cânceres avançados. A radioterapia é para aquele câncer de reto. Isso, em geral, naquele paciente que aguardou muito tempo e não fez exame. Que é aquele paciente que está sangrando, que tem medo de falar para o familiar, tem medo de procurar um médico. Quais são, assim, nós estamos quase no final do programa e eu acho importante a gente estar alertando e dando dicas para o nosso telespectador de indicadores do que ele pode estar fazendo para se prevenir, para, vamos dizer assim,
O que ele pode estar fazendo em relação à saúde dele, do intestino? A gente tem que lembrar que, querendo ou não, a ideia cada vez mais é prevenir. Do mesmo jeito que tem o check-up do coração, a gente tem que lembrar que chegou nos 50 anos, a gente tem que fazer algum exame para procurar se a gente tem ou se pode ter o risco de ter câncer de intestino. E quem tem história na família antes disso. E uma vez que você faça uma colonoscopia aos 50 anos, aí você faz uma vez a cada? Depende dos achados. O médico, com o resultado nas mãos, ele pode determinar um intervalo. Caso não tenha nenhuma alteração, a recomendação é que a próxima seja feita em 10 anos. E esse intervalo reduz se for encontrado alguma alteração, algum pólipo, e depende do número de pólipos e do tamanho desses pólipos. Agora, se nesse intervalo tiver alguma manifestação, alguma alteração, aí deve fazer sem esperar os 10 anos. Entendi. Foi muito bom conversar com vocês. A gente agradece o convite. E o pai todo coruja já falou que você vai para Berlim. Conta rapidinho para a gente. Semana que vem a gente vai estar indo para Berlim para um congresso para buscar a atualização e as novidades no assunto. Muito bom, meus parabéns. Obrigado. E muito obrigada pela presença dos dois. Nós que agradecemos a satisfação de estar junto com você e poder transmitir essas orientações para a comunidade. Muito obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.